Nesse vídeo nós vamos falar sobre ponto de inflexão e concavidade de uma curva. Nós temos representado aqui uma curva, onde nós podemos ver ali onde a setinha está mostrando que a concavidade nessa parte é uma concavidade para baixo. Já passando aquele pontinho vermelho que eu estou reforçando ali, ó, nós temos agora a concavidade invertida, voltada para cima. Esse ponto onde acontece a inversão da concavidade, eu vou chamar de ponto de inflexão 1. Por que 1? Porque temos um outro ponto de inflexão que eu vou chamar de ponto de inflexão 2, que eu estou salientando ali, ó. E nós temos uma concavidade após esse ponto voltado para baixo. Vejam bem que houve uma inversão na concavidade e o ponto onde ocorre essa inversão nós chamamos de ponto de inflexão. E é esse ponto que nós vamos aprender a encontrar neste vídeo. Para isso, eu vou mostrar uma receitinha que vocês têm que usar para encontrar esse ponto e também saber se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Para falar disso, nós temos aqui representado uma função qualquer que eu chamei de f de x. A primeira coisa que nós vamos fazer é achar a derivada segunda, olha só, a derivada segunda desta função. E a segunda coisa que nós iremos fazer, após ter achado a derivada segunda, é igualar a zero e encontrar as raízes desta derivada segunda. E essas raízes serão os pontos de inflexão que eu vou chamar de x e i para lembrar que é inflexão. A terceira coisa que nós iremos fazer é colocar esses pontos de inflexão sobre uma reta horizontal. Então aqui está o primeiro ponto de inflexão que eu encontrei. E a partir daí eu vou selecionar um valor de x anterior a esse ponto e um valor de x posterior a este ponto. E a partir daí a quarta coisa que nós iremos fazer é calcular a derivada segunda desse ponto que eu chutei x, e se essa derivada for maior que zero, a concavidade da curva será voltada para cima porque será positiva. Ali está o bonequinho, então, para representar isso. Mas se a derivada segunda nesse ponto, que eu chamei de x, for negativa, então a concavidade será para baixo pelo fato do sinal ser negativo. Ali está o bonequinho triste representando essa situação. E é claro que cabe ressaltar que se não for negativa nem positiva, for igual a zero, conforme a gente já viu ali, nós acharemos exatamente o ponto de inflexão. Então, maior que zero, concavidade para cima. Menor que zero, concavidade para baixo. Igual a zero, achamos o ponto de inflexão. E a partir daí, temos um quinto passo, que é calcular a f do ponto de inflexão. E aí nós vamos achar o valor de y dessa inflexão. Desta forma, nós acharemos o ponto completo. X de inflexão, y de inflexão. Claro que o y de inflexão é o nosso f de xi que eu coloquei ali. Então aí estão os passos que nós vamos usar para encontrar o ponto de inflexão e também a concavidade da nossa curva. Para poder sedimentar isso, nada melhor do que fazer um exercício. Então, vamos passar para um exercício prático. Bom, aí está a função na qual nós temos que achar o ponto de inflexão. Esta é uma função que nós apresentamos em vídeos anteriores, que eu vou deixar nos cards o link de acesso para quem quiser assistir, onde nós determinamos os seus pontos de máximos e mínimos. E agora nós queremos continuar avançando nesse assunto, né? Mas achando o ponto de inflexão e fazendo o estudo de sua concavidade. No vídeo anterior nós encontramos o ponto de máximo, que é menos 1 e 3. E aí está então identificado. O ponto de mínimo é o ponto 1 para o x e menos 1 para o y. Mas esses pontos nós encontramos no vídeo anterior, conforme eu já tinha anunciado. Portanto, se eu colocar nos eixos cartesianos exatamente isso que eu tenho, eu vou ter o menos 1 e o 3 como um ponto de máximo. E ali está identificado. E o ponto 1 e menos 1 como ponto de mínimo. E o ponto de inflexão é o que nós vamos encontrar agora. E para isso vamos remover a nossa função lá para baixo para poder trabalhar com ela.
Primeira coisa que nós vamos fazer é achar a derivada segunda, mas para achar a derivada segunda, inicialmente temos que encontrar a derivada primeira. Derivada primeira será f' de x igual, o 3 escorrega para frente, vai dar 3x, e lá em cima 3 menos 1, 2. Menos 3 vezes 1, 3. Aí está a derivada primeira. Derivada segunda, temos que derivar mais uma vez. Então, derivada segunda vai ser igual a... O 2 escorrega para frente, vai dar 6x elevado a 1. Derivada de 3 é 0. Com isso, o primeiro passo já foi dado. Segundo passo é igualar a 0 para achar o ponto de inflexão. 6x igual a 0. Logo, o x de inflexão vai ser igual a 0. Com isso, o segundo passo já foi dado. Encontramos o x de inflexão. Terceiro passo, fazer uma linha horizontal e colocar o ponto de inflexão bem no meio. Vamos pegar um valor anterior a esse ponto, que é o menos 1, pode ser qualquer outro valor, e um posterior, que poderia ser o 1, o 2, o 3, qual vocês quiserem. Pode ser até 2,5, 2,6, mas vamos pegar um número amigável. O quarto passo agora vai ser calcular esses valores que eu chutei na derivada segunda. Então, derivada segunda de menos 1, a gente substitui o x por menos 1, vai dar 6, que multiplica menos 1, que vai dar menos 6, menor que 0. Logo, a concavidade é para baixo porque deu negativo. Lembre-se das dicas anteriores. Então, colocando em azul ali, antes do 0, a concavidade vai ser para baixo, conforme eu estou desenhando ali. E agora vamos pegar o número 1 e substituir na derivada segunda. Nós teremos derivada segunda de 1, vai ser 6 vezes 1, que vai dar 6. Positivo maior que 0, logo a concavidade será para cima, porque deu mais, porque deu positivo o valor. Então, graças a isso, depois do 0, a concavidade é para cima, estou reproduzindo o desenho lá, porque deu positivo. Então, concavidade para cima, depois do 0. Concavidade para baixo, antes do 0. Próxima coisa que eu vou fazer é calcular o valor da função. A função está dada lá em cima em azul. Vou deslocar essa função para baixo, para novamente eu vou precisar fazer uso dela. E esse seria o nosso quinto passo, então. Então, para x igual a 0, nós teremos que o y de inflexão vai ser 0 ao cubo, menos 3, que multiplica 0, mais o número 1. Y de inflexão vai ser o número 1. Então, o ponto de inflexão, tendo x e y já conhecido, vai ser 0 para o x e 1 para o y. Vamos colocar esse ponto lá no nosso gráfico agora. Aqui está o gráfico. 0 para o x e 1 para o y. Estamos em cima do eixo dos y. Ali está 0 para o x e 1 para o y. Esse é o ponto, então, ponto de inflexão. É o ponto que divide a concavidade ser para cima ou ser para baixo. Conforme eu estou reproduzindo ali, concavidade para baixo, vamos reforçar o ponto de máximo ali em azul. E agora que a concavidade é para baixo, ela vai ser para cima. Então, reproduzindo uma concavidade para cima, ali está ela então. Então, ficou bem claro que aquele ponto que eu estou reforçando em azul ali, ó, é o ponto de inflexão, onde a concavidade inverte. Claro que pode haver mais de um ponto de inflexão. Nosso exemplo muito simples só tem um ponto de inflexão. Mas no exemplo que nós demos lá no início, vocês vejam bem, ali tem um ponto de inflexão, ali tem outro ponto de inflexão. Pode ter mais de um ponto de inflexão. Bom, era esse o objetivo do vídeo, apresentar para vocês o ponto de inflexão e a concavidade da curva. Espero ter entendido e espero também que tenham gostado e espero encontrar vocês no meu próximo vídeo. Então, até breve!